Então, pessoal, como eu comentei no início do vídeo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês entendam direitinho o trajeto e também todos os custos envolvidos, tá? Então, eu vou apresentar aqui os custos de recargas, as escolhas que eu fiz, o trajeto que eu fiz aqui pelo Google Maps, tá bom? E também a utilização do PlugShare, que aí talvez seja a principal ferramenta dessa jornada aí que eu fiz, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo Google Maps. Eu vou aqui digitar Lençóis lá na Bahia, tá? Pra gente ter a noção primeiro da distância, tá? Vou escolher aqui da onde eu saí, tá? Então vamos lá. A distância que eu percorri ao total, né, foi aqui de 899 km. Vamos arredondar para 900, né? 900 km. E aí eu tinha a opção de ir aqui pela parte do litoral ou ir aqui por cima, mas o que determinou a rota de verdade foi aí a disposição dos números de carregadores para que eu pudesse fazer até a rota com os backups, tá? Como é uma distância bem longa, né, são 13 horas de viagem, mas aí contando com pelo menos 40 minutos de cada recarga, eu decidi não fazer essa viagem de forma direta, tá? A gente fez as contas e aí eu descobri que chegando até aqui, Feira de Santana, eu teria aí, após isso, mais 4 horas de viagem. Então o que foi que eu fiz? Como a gente só fazia check-in no sábado, nós saímos aqui na sexta, dirigimos até de noitinha aqui, até Feira de Santana, tá? E no outro dia pela manhã, como o meu check-in só era a partir de 2 horas da tarde, eu dirigi mais 4 horas aqui, mais ou menos, até Lençóis, que foi o sábado de manhã. Então eu não perdi tempo e também eu consegui descansar, tá? Então vamos lá. Até aqui, Feira de Santana, como eu comentei, né? Ó, vocês podem ver aqui, ó, vai cair de 13 horas para 9 horas. Então a gente dirigiu cerca de quase 11 horas, no final das contas, por conta das recargas que a gente fez, tá? Então foi mais ou menos isso. E aí vamos para a parte aqui mais importante. A gente vem aqui no PlugShare, tá? Vocês veem que eu já coloquei aqui a rota que eu fiz, tá? E aí eu vou tirar aqui a parte da viagem só para que vocês entendam. Quando a gente tira aqui o PlugShare, ele vai dar aí todos os carregadores que estão disponíveis, tá? Os da cozinha laranja aqui são os que são de alta velocidade e os que são verdinhos são de baixa velocidade, né? Até 11 kW, se eu não me engano, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu sabia que, principalmente no meu caso, que é um Chevrolet Spark, eu tenho alguns problemas de recarga, ou tinha, né? Eu tinha alguns problemas de recarga e aí eu sempre queria estar calçado, sempre com uma cidade de backup, ou seja, eu dirigia do ponto A ao ponto B, mas aí nesse meio do caminho eu tenho sempre aí uma segunda opção de carregador, porque vai que meu carro não carregava e eu precisava ter esse backup, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu saí elegendo aqui as rotas. O meu carro tem uma autonomia de 300 km. Então eu saí elegendo aqui rotas que eu dirigisse pelo menos 250, no máximo 250, e que dá do ponto onde eu decidi carregar para outro plano B, né? Seria a minha cidade de backup, teria mais ou menos 50, 60 km que daria para eu fazer esse manejo se precisasse, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá, coloquei a rota e defini essa rota aqui, ó. Vamos lá. Eu saindo de Maceió para Aracaju, eu tenho muitas opções, tá? Então eu sabia que o meu carro, com 300 km de autonomia, ele chegaria pelo menos à divisa do estado, de Alagoas com Sergipe. Então, pensando nisso, o meu primeiro ponto de parada aqui eu elegi sendo do restaurante Engenho do Queijo, tá? Então, aqui ó, Engenho do Queijo. E aí, se esse aqui não funcionasse, eu teria mais 3 pela frente até a cidade de Cropiá para que eu pudesse carregar o carro. Então, ó, se eu venho aqui na minha tabelinha, ó, parada A, né, primeira parada, Engenho do Queijo, que são apenas 121 km até lá, então meu carro fazendo 300 daria de sobra, né? Ou, se não funcionasse, até Cropiá seria 184, então eu ainda estaria bem confortável, né, certo? Depois dessa parada aqui, eu olhando aqui no meu planejamento, ou eu entraria em Aracaju, tá?
mas eu ia perder um tempo danado no trânsito, ou daria para eu passar direto, de acordo com a autonomia do meu carro, até a cidade de Estância. Então eu fiz a conta aqui, mais uma vez eu comprei a tabelinha, que de Junqueiro até Estância são 212 km. Lembrando mais uma vez, meu carro faz 300. Então daria de sobra. Se eu não conseguisse carregar nesses dois eletropostos aqui, ou nesse aqui, na mesma cidade tem um outro posto do Corredor Verde, tá? Então é uma diferença bem pequena de um para outro, então Estância seria de fato a melhor opção para mim. Foi o que eu fiz, beleza? Então eu vim aqui até a Estância e aí tem uns dois carregadores aqui dentro da cidade, tá? De Estância, a minha outra opção seria aí ou ir direto para Feira de Santana ou fazer mais uma parada. Eu fiz as contas aqui e até a próxima parada aí para Feira de Santana daria para fazer direto, tá? Então, ó, se eu colocar aqui Estância em Sergipe para Feira de Santana, para Feira de Santana, lá na Bahia, são 241 quilômetros. Nesse meio termo aqui, ó, se a gente for olhar lá no mapa, eu tenho uma cidade aqui de Alagoinhas, tá? Mas por que eu preferi não parar em Alagoinhas? Então, aí é onde entra o primeiro X da questão. Alagoinhas tem aqui, ó, um carregador que é da Volvo, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, carregador Volvo, tá? Volvo eletroposto. E qual é o problema disso? O problema é que o quilowatt na Volvo, cara, custa R$4. E isso encarece muito a viagem, por experiência da outra viagem que eu fiz. Então eu preferi pular essa etapa aqui, tá? Porque eu sei que em Feira de Santana, além da autonomia do meu carro, tá bem confortável, seriam apenas 240 km. Então, chegando lá em Feira, tem muitas opções de carregadores de várias marcas, então eu preferi ir direto, tá? Então foi o que eu fiz, fui direto. Já em Feira de Santana, eu fiquei numa pousada que fica próximo a esse shopping aqui, ó, o Levar Shopping, tá? E qual é o X da questão aqui? Você tem que olhar direito. Nesse shopping tem dois tipos de carregadores. Tem um carregador lento de 7 kW, que é de graça, são 3 ou 4, se eu não me engano. Eu fiz check-in aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, eu coloquei fotos. Que são de graça para clientes do shopping. E tem mais um de 40 kW, carregamento rápido, que tem dois carregadores sendo pagos, tá? Então eu preferi ficar aqui próximo, porque eu ia tentar carregar de graça aqui na ida, e se não desse certo carregar de graça, eu faria o carregamento pagando, e que foi o que aconteceu, tá? Eu não consegui de graça aqui na ida, mas eu consegui carregar o carro tranquilamente, para daqui eu seguir para Lençóis. Aí vamos lá, lembra que eu comentei aqui Alagoinhas, que tem a questão do posto, né, da Volvo? Então vamos lá, ó. Você pode ver que a rota aqui, ela me coloca passando aqui pela cidade de Itaberaba, tá? Aí entra de novo a Volvo na história. Aqui só tem um carregamento da Volvo rápido, tá? Com dois tipos de carregadores. Mas quando você clica aqui no ClickShare, você vai ver que, além de ser mais caro, a Volvo tem muitos comentários, cara, dizendo que dá problema, que a cidade não oferece a energia suficiente, os carregadores não entregam 60 ou 120 kW, enfim, uma série de coisas. E aí o que foi que eu fiz? Eu preferi andar um pouco mais. Descendo aqui, ó, quando eu cheguei aqui nessa cidade de Ipupueira, que é assim que pronuncia, eu desci aqui até Milagres. Aqui eu tenho um carregador da BR Supercarga. Então esse desvio que eu fiz aqui, ó, descendo aqui direto, indo até Milagres e depois subindo aqui de volta para ir para Lençóis, que passa por Itaberaba, tá? Esse trajeto me custou apenas 40 km e uns 50 minutos a mais de viagem, ou foi uma hora de viagem, alguma coisa assim. Então assim, por segurança e por economia, por quê? Eu saindo de Feira de Santana e eu passasse aqui na Volvo, se esse carregador não tivesse funcionando por qualquer motivo, eu não ia conseguir chegar em Lençóis. Por quê? Porque de Feira de Santana para Lençóis, vamos lá, mais uma vez, pensando na autonomia de 300 km de
do Spark, tá? Então, de Feira de Santana para Lençóis são 303 quilômetros. O meu carro faz 300. Em teoria daria para chegar, mas eu não conheço esse trajeto aqui, eu não sei se tem serra. E a gente sabe que o carro elétrico ele consome um pouco mais em situações de aclive, né? Então, de subidas. Então, como eu não conhecia a rota, eu preferi vir até Milagres, aqui, Milagres, carregar aqui, porque se não desse certo, eu tinha Itaberaba de backup. Ao invés de fazer o percurso direto, e aí eu ter que voltar, fazer um retorno para depois subir de novo, enfim, ia dar um trabalho danado. E foi exatamente o que eu fiz, tá? Tanto é que na ida, quando a gente passou nessa cidade aqui de Itaberaba, exatamente isso, os carregadores estavam todos ocupados e eles não funcionavam como diziam, certo? Você tem ideia, os carregadores rápidos de 120 e de 60 estavam carregando a 5 kW cada um, cara, é um absurdo. Mas era exatamente isso, tá bom? Então é isso. Já chegando aqui em Lençóis, vou falar bem rapidinho porque vai ficar muito mais extenso. É o seguinte, eu já sabia que aqui só tem carregador da Volvo, tá? E não é carregamento rápido, são dois tipo Wallbox. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz um planejamento das minhas rotas para defender o mínimo de carro, tá? Então todo o meu roteiro de turista aqui em Lençóis foi para depender o mínimo de carro. Tanto é que por ser carnaval, eu já esperava que o carregador fosse bem concorrido, mas por muita sorte e ironia do destino, só tinha o meu carro elétrico pela cidade, por incrível que pareça. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui a rota, tanto é que vocês vão ver aqui nos valores, tá? Que no primeiro dia eu cheguei em Lençóis e foi quando eu precisei abastecer, completar o tanque, vamos dizer assim, né? Tá? Que eu vim lá da Feira de Santana, passei por o Milagre e vim para Lençóis. E aí, como o meu roteiro já contemplava essa história de usar menos o carro a cada dia, até porque eu passei 4 dias, certo? E aí no quarto dia, eu já não queria usar o carro, já queria deixar ele 100% carregado, ou carregado o máximo que eu pudesse, para não correr o risco do carregador estar ocupado, ter que enfrentar fila, aquela coisa toda, e isso interferir na minha volta, tá? Então, tanto é que eu fiz aqui, ó, o meu dia foi R$134, no segundo dia eu usei ainda menos o carro, foi R$50,16, e no terceiro dia menos ainda, que foi R$36,10. E na volta, que aqui é o quarto dia, ele não tá aqui nessa lista, mas ele tá aqui, ó, Lençóis, tá? Eu carreguei, eu acho que 12%, foi bem pouquinho, que foi R$10,37, praticamente nada, né? Certo? Então, pensando nisso aqui, tá aí a rota que eu fiz. A minha volta foi exatamente a mesma, eu não quis correr o risco de fazer qualquer coisa diferente, como eu já tinha testado os carregadores e era uma questão de dias, né, de 4 ou 5 dias de diferença, eu fiz exatamente a mesma rota, tá? A única coisa que eu tive de perrengue, se é que eu posso dizer assim, foi aqui na cidade de Estância, tanto na ida quanto na volta. Por quê? Lá existem 2 carregadores. Vou mostrar para vocês aqui no PlushShare, tá? Para que vocês entendam e que vocês possam se planejar melhor do que eu planejei, no caso, tá? Então vamos lá. Aqui em Estância nós temos 2 carregadores. Um do corredor verde, tá? Que fica em um posto, e um do Eletroposto Nordeste, que você pode acessar via o Tupi, que fica de frente a um restaurante. Esses 2 carregadores só tem um plug, eles não têm 2, né? Não são 2 carregadores, apenas um. E aí esse aqui, na hora que eu cheguei, em questão de segundos, assim, 30 segundos, chegou um outro carro e encostou primeiro. E aí a mesa obviamente era do cara. E aí eu não consegui carregar no corredor verde, estava com algum problema no sistema, não consegui de jeito nenhum. E aí tive que esperar o cara carregar aqui o dele para depois eu carregar o meu. Na volta foi exatamente a mesma coisa. Assim que eu encostei aqui nesse carregador, parou um rabo, um senhorzinho, e aí eu não quis discutir com o senhorzinho e dei a vez a ele, né? Mas, em compensação, eu consegui carregar no corredor verde, né? Encostei aqui e fiz o carregamento, tá? Então, esse foi o único perrengue que eu passei. Todo o resto do trajeto foi muito tranquilo, graças a Deus.
Lembrando que eu não carreguei Itaberaba, tá? Não carreguei. Esse aqui seria outra dor de cabeça, mas eu sabia que isso aqui podia acontecer, e aí eu evitei carregar nessa cidade de Itaberaba, né, nesse posto da Volvo, mas seria bem complicado, porque estava muito lento. No dia estava chovendo muito, por sinal, então ia ser terrível passar lá um dia inteiro ou mais do que isso para poder carregar o carro, tá bom? Gente, fica aqui então o planejamento, tá? Se vocês quiserem dar um print ou alguma coisa assim. Lembrando que saindo de Maceió, ok? Aqui são os custos. Esses valores somados aqui, eles dão R$ 730. Então isso foi o que eu gastei para ir, para voltar e também para andar lá na cidade de Lençóis, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e eu vou tentar responder a todos vocês aí na medida do possível, tá bom? Muito obrigado, gente.